Se eu te falar que existiu um disco, né, um álbum de música evangélica produzido na década de 70 que trouxe vários elementos da cultura popular brasileira pro álbum. É que hoje tá fácil, hoje a vida é fácil, né? Você produz qualquer tipo de música com qualquer letra e tá tudo certo. Naquela época, meu irmão, os caras quebravam estes álbuns na igreja. Imagina, você tem um álbum seu quebrado por um pastor na igreja, que doideira. Mas enfim, né? Aí como a gente falou no episódio passado, inclusive, se você não existiu. Inclusive, se você não assistiu o vídeo passado, vale a pena, cara. Eu falei de todo o contexto histórico do tempo que a gente tá contando aqui nesse vídeo, pra chegar nesse vídeo aqui, pra falar do álbum De Vento em Popa do Vencedores por Cristo, galera. É isso mesmo, e hoje, novamente, cara, vai virar normal nesse canal aqui, não ter amigos, né? Não tenho mais o Felipe, não tô com o Daniel, não tô com ninguém. Hoje eu estou sozinho, mas vai ser muito legal. Vamos falar desse álbum, então, De Vento em Popa. Álbum que foi um divisor de águas no cancioneiro evangélico brasileiro. Bora lá, não? Então, conforme a gente veio vindo, tá certo isso? Veio vindo, não. Conforme a gente veio vendo, né? Conforme nós vimos no último episódio, nós estamos em 1960, no final de 60, começo de 70, e tá uma loucura, porque o que aconteceu nessa época no Brasil? Ditadura militar. Em 1968 é criado o artigo institucional 5, né? O famoso AI-5. AI-5. Dentre tantas outras coisas, esse artigo previa a censura e o controle total de meios artísticos, como música, teatro, enfim, qualquer tipo de arte. E os artistas brasileiros começam a sentir isso, tendo seus discos censurados, sendo censurados em seus próprios shows, enfim, sofrendo perseguição política, sendo presos, alguns tiveram que ser exilados, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, todos esses caras ficaram fora do Brasil durante esse período. E não só artistas, mas também jornalistas sofreram represália da ditadura a partir desse período. Logo, todas as músicas que tinham essa estética popular brasileira, enfim, as músicas como samba, bossa nova, eram alvo fácil para sofrer a censura. Mas, nesse período, no ano de 77, o Vencedores por Cristo lança o álbum De Vento em Popa. Só que então vamos lembrar, e quando esse álbum é produzido, não tinha esse movimento de adoração, enfim, nós vamos chegar nele, tá certo? Vamos chegar no movimento de adoração, but, pra quem não entende inglês eu falei, mas, os músicos evangélicos, eles usavam a música como meio evangelístico, porque os músicos, na verdade, eles eram mais missionários em si do que músicos. Então o álbum De Vento em Popa, ele é criado nesse período para se comunicar justamente com o jovem brasileiro da época, para levar a mensagem de Cristo, a mensagem do evangelho para o jovem brasileiro. Pelo que nós estamos vendo aqui, em todo esse período, a música evangélica, a música protestante, ela é criada na Europa com esse intuito de trazer a mensagem para a cultura. Quando a evangelização ela é exportada, ela não faz isso nos outros lugares, principalmente aqui no Brasil. Na verdade, não tinham até então muitas propostas de musicalidade brasileira, porque todas as coisas eram advindas de fora, porque todo o nosso pensamento foi formado a partir dos missionários que vieram de fora. E nisso, o modelo litúrgico, as músicas, as artes, enfim. Só que é nesse período que tem uma grande expressão. Eu acho que o De Vento em Popa foi o álbum com maior expressão com essa musicalidade brasileira até então. E o álbum surge, na verdade, com a irritação, sei lá, com... Eu esqueci o termo correto de usar quando você, tipo, tá ligado? Tipo, quando você quer uma coisa, enfim, dos próprios integrantes do Vencedores. Inclusive o Guilherme Kerr, ele fala que o Jaime Camp deu lá pra ele as músicas pra ele traduzir. Ele tava traduzindo as músicas, porque até então o Vencedores só tinha música traduzida. Muitos arranjos ali do Ralph Carmichael, que era um músico norte-americano. Então, quando um álbum trouxe essa, primeiramente, poesia brasileira, tá certo? Porque foi escrito por brasileiros, composto por brasileiros, isso já era algo assim revolucionário, de certa maneira. Mas também não só a poesia brasileira, não só foram os caras brasileiros que escreveram, mas os arranjos, as melodias, o canto coral nesse álbum é muito, 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 muito bom. E tudo de muita qualidade. E não tá buscando uma estética estrangeira, afinal de contas, mas algo que já acontecia no Brasil há muito tempo. As letras são incríveis e muitas vezes compostas pelo grandiosíssimo Sérgio Pimenta, que é um letrista e músico sensacional. Infelizmente acabou nos deixando e faleceu, mas o Sérgio Pimenta fazia parte dos Vencedores nessa época e, pelo amor de Deus,
O Guilherme Kerr Neto, ele fala que ele conheceu o Sérgio Pimenta, que ele era meio que olheiro da rapaziada, assim, tinha vários caras assim, e ele gostava de ouvir as músicas novas, né, as músicas compostas pelos caras. Inclusive, algo que eu não tenho é paciência pra ouvir música nova, você acredita? Só se alguém me indicar muito, e eu tenho pouca paciência pra música nova. Isso é um erro meu, né? E aí ele descobriu o Sérgio Pimenta e falou que, putz, ficou apaixonado. E o Sérgio já trazia essa musicalidade do violão de nylon, o samba, a bossa nova. E o instrumental também feito pelo Gerson Ortega, outro nome excepcional, Gerson Ortega. Quis dizer sobre o Gerson Ortega. O Gerson Ortega fez alguns arranjos, o Gerson Ortega tocou piano Rhodes também nesse álbum, que esse álbum tem flauta transversal, tem violão de nylon, violão 12 cordas, violão 7 cordas, violão 3 cordas. E tem músicas que são bossa nova, músicas que são mais samba rock, balada. Ouçam o álbum, né? Como diria Tim Maia, leia o livro Universo. Ouça o álbum do Vendedores por Cristo, De Vento em Popa. Um álbum de muita qualidade. Nelson Bomilcar também, não citei Nelson Bomilcar. Grandiosíssimo. Mano, são muitos e muitos nomes. O que o Vencedores fazia já era algo assim meio... Uou, pera lá, caras. Mas aí, quando eles fazem isso, buscando a musicalidade brasileira, trazendo a musicalidade brasileira, então quer dizer, é muito mais rompimento. Ainda mais no contexto ditatorial que o Brasil vivia. Então ele é um álbum de contracultura, eu posso dizer. Não contracultura no sentido político. As letras não abordavam política nem nada. Mas é contracultural no sentido religioso da parada. As pessoas eram religiosas, né? Os caras quebravam os discos, né? O Vencedores não foi muito aceito, mas foi a partir deste álbum, a partir desse trabalho, desses tantos caras renomados, é que tem a abertura para a cultura nacional, é que existe um pensamento mais amplo. Óbvio, hoje a gente fala com a visão de hoje, mas na época o álbum, pode ser que ele não tenha sido tanto vendido, né? O próprio Guilherme Kerr fala que vendeu pouquíssimo o álbum e que as pessoas não estavam recepcionando tão bem. Às vezes o trabalho missiológico, na verdade eu acho que essa aqui é a maior glória do trabalho missiológico, que é coisas que a gente não sabe, mas que foram de suma importância. Por exemplo, eu já nasci em um lar cristão, já nasci evangélico, certo? Não convertido, mas já evangélico. Ou se você é aliancista, meu pai já era evangélico também quando eu nasci, minha mãe também. Minhas avós eram evangélicas quando eu nasci, meu avô também. Eu sou a terceira geração de evangélicos de ambas as famílias. Mas agora, um dia, alguma irmã no interior do Rio de Janeiro, ou alguma irmã no interior de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sei lá, que não tinha tanto conhecimento bíblico, que não tinha formação teológica, foi lá e evangelizou minha avó. Foi lá e falou com a minha avó, falou com meu avô. E fruto disso veio meu pai, fruto disso veio minha mãe. Então o trabalho missional é um bagulho que às vezes não vai trazer pra gente muito retorno, ou não vai trazer pra gente muitas vendas e pá, mas é justamente essas sementes que são lançadas. Ninguém vê o crescimento, mas elas produzem fruto. Inclusive, quero indicar aqui o trabalho do nosso irmão Caleb Tigre, que é missionário, e grava vídeo aqui para o canal do Proposições. Caleb, muito bom. Então, se você tem esse chamado missional, ou não, às vezes você não se acha um missionário, assista os vídeos do Caleb, você vai entender melhor sobre propósito, missão e vida com Deus, né? A vida na missão integral. Então, voltando, o Vencedores produziu esse álbum e evangelizava com isso. Temos então ainda na figura do cantor cristão o missionário. O cantor cristão era um missionário. Tá certo? Agora, o Vencedores também produziu nesse período um álbum chamado Louvor 1. E o álbum Louvor 1 era um álbum, como o próprio nome diz, de louvor. Então não era algo muito evangelístico. É super interessante nesse álbum músicas pensando em um crente falando pra Deus, músicas que tem salmos. O próprio De Vento em Popa também tem salmos, né? Escrito. Mas por que eu tô falando tudo isso, tá? Eu quero que nós entendamos a linha do tempo. E a grandeza, a importância que os Vencedores tiveram para o Brasil. Como primeiro grupo, assim, de música cristã. Primeiro grupo que foi rompendo as barreiras. E rompendo as barreiras, pelo amor. Rompendo as barreiras tradicionais, litúrgicas, que ainda existiam no Brasil. Inclusive, um carinha lá em Porto Alegre, um jovem na flor da idade, numa igreja metodista em Porto Alegre, ouviu Vencedores por Cristo e foi muito inspirado por Vencedores por Cristo. E esse jovem era ninguém mais, ninguém menos que Asaf Borba, tá certo? Se você conhece jovens aí da minha idade, 20 anos, 18, 14, 13, sei lá, pergunta, você conhece quem é Asaf Borba? A pessoa não vai saber provavelmente. Isso é um crime contra o nosso patrimônio imaterial cristão.
Tá certo? Quem não conhece Zaf Borba, pra mim, não pode me chamar de amigo. Então, nesses movimentos, os vencedores vão indo em lugares, vão visitando o Brasil e eles visitam uma igreja metodista lá no Rio Grande do Sul. E conhecem o Azaf Borba, isso em 1974, antes ainda do De Vento em Popa. Mas é importante sabermos disso, né? Que o álbum Se Eu Fosse Contar, o Azaf Borba gostava muito quando ele era jovem. E, enfim, o Azaf começa, então, a compor, que ele era músico, ele tinha essa mesma trajetória aí de ser o cara drogado, que conheceu Jesus através desses estilos de evangelismo e foi para a igreja metodista. Só que ele se tornou o grande nome, o nome mais importante do movimento de adoração no Brasil, do movimento de comunidades no Brasil. Mas esse é um papo para o próximo vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha aí com os jovens. A ideia do Página Nacional é justamente essa, que nós possamos conhecer a história da música cristã brasileira, a música do culto, a música de adoração. É super importante o conhecimento histórico, contextual, artístico, estético da música cristã brasileira. E é algo que é pouco incentivado hoje. Existem poucos materiais assim. Na verdade, existem bastantes, mas tem que ser muito pesquisado. Porém, é super importante que conheçamos a história da nossa música, tá certo? Então compartilha aí esse vídeo no seu Instagram com os jovens. Deixe seu like pro YouTube entender que você gostou do conteúdo e que ele é um conteúdo relevante. Comente para ajudar no engajamento do vídeo. E é isso, galera. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre o movimento que aconteceu nos anos 80. O movimento de adoração e comunidades no Brasil. E é esse momento que marca algo super importante para nós. Bebemos essa fonte até hoje. Espero que tenham gostado e é isso.